Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Agradecer pelo teu amor, por tudo que o Senhor fez até aqui. Obrigado. Pelos hinos, pelos textos lidos. Aquilo que o Senhor já trouxe à nossa lembrança do teu evangelho, ó Deus. Mas neste momento nós vamos estudar a tua palavra. Neste momento nós vamos ouvir, ó Deus, a tua palavra sendo exposta, e nós pedimos que em nome de Jesus o Senhor use o reverendo Renato, Deus, instrumento do Senhor. Que ele fale aos nossos corações, ó Deus, à luz da verdade do teu evangelho, para que possamos ser transformados e moldados no caráter de Cristo Jesus. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Tudo bem, meu irmão, sinta-se em casa. A graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre a sua vida nessa manhã. Eu quero agradecer em nome de Jesus ao pastor Wellington pelo privilégio de estar mais uma vez nas comemorações do aniversário da Igreja Presbiteriana de Sorocaba. E é exatamente isto que o Wellington falou, o meu maior motivo de alegria nesta manhã e talvez o maior atributo que possa ser atribuído a mim é a amizade deste pastor, servo de Deus, homem de Deus, que tem conduzido esta comunidade. Então eu abraço o pastor e com ele abraço o conselho, o pastor Guilherme, que estava aqui. Se nós foi transladado, estava aqui agora, irmãos. Pastor Guilherme, bem como a comunidade sempre muito amável, sempre muito simpática, sempre muito receptiva. Eu me lembro com muita gratidão a Deus da primeira oportunidade que tive no ano passado. Também acompanhado do coral. Deus abençoe o ministério de vocês. Meus amados, eu quero convidar os queridos a abrirem a palavra de Deus. Na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura do verso 9 até o verso 12. Primeira de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos do 9 ao 12. Enquanto os irmãos abrem ou ligam a Bíblia, eu quero registrar aqui a alegria, em nome da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, por estar sendo representada aqui neste aniversário. E trago um abraço da igreja, do conselho e da minha equipe ministerial. A cada um dos irmãos. Deus abençoe este dia, que é um dia de festa. Na verdade, um mês de festa. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos do 9 ao 12. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos de que deveis amar-vos uns aos outros. Na verdade, estáis praticando isso, mesmo para com os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. É a palavra do Senhor ao nosso coração nesta manhã. Eu não sei se você conhece, se você já existia neste tempo, o ano é 1969, e se você já existia, eu não sei se você já era jovem o suficiente, ou maduro o suficiente para conhecer uma banda chamada The Hollies. Eles cantaram uma canção, uma balada, em 1969, e o enredo, a história que serviu de inspiração para esta balada, narrava uma instituição chamada Missão dos Órfãos, em Washington, D.C., Estados Unidos. E a história conta que
numa noite de nevasca, havia um clérigo, um padre, que estava de plantão, era um plantonista, e no meio da nevasca, então, batem a porta, e quando ele vai abrir a porta, ele se sente impactado com a imagem que vê. Uma criança carregando nas suas costas uma outra criança, o corpo coberto de gelo, uma vez que a nevasca estava intensa, a miséria estampada no rosto, a fome por meio da voz expressa pedindo comida. E o padre então os coloca para dentro. Fechada a porta, o menininho estava às costas do outro. E o padre disse: tire ele de suas costas. Ao que ele respondeu: he ain't heavy, he's my brother. Ele não é pesado, ele é meu irmão. E esta história foi inspiração para o De Holliers escrever e criar e cantar uma canção que serviu de inspiração em 1969 para muitos jovens. He ain't heavy, he's my brother. Ele não é pesado, ele é meu irmão. Inevitavelmente hoje, neste mês, nós pensamos nos 154 anos desta comunidade. E quantas vezes nesta longa e brilhante história nós tivemos que cuidar do outro, nos mover na direção do outro, tomar o outro pela mão, literal ou figuradamente carregá-lo nas costas. E por vezes nós podemos ser assaltados pelo pensamento egoísta de por que estou fazendo isso? Por que estou a fazer isso, uma vez que eu poderia destinar esse tempo a mim mesmo? Ao que nós podemos fazer coro com De Holliers. He ain't heavy, he's my brother. Você não é pesado, você é meu irmão. Este que divide os bancos com você aqui neste domingo pela manhã, ele não é pesado, ele é seu irmão. Aqueles que passam e que são transeuntes aqui e que são eleitos de Deus, eles não são pesados, eles são nossos irmãos. E o texto que nós lemos é o texto da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Esta igreja teve o seu início marcado por muitas perseguições e lutas, e se você quiser aprofundar um pouco mais a respeito da formação da igreja de Tessalônica, você pode abrir o livro dos Atos, no capítulo 17, você vai encontrar lá a história de plantação dessa igreja, que começa marcada por muitas preocupações, fruto de perseguição, dores e lutas. E Paulo, preocupado então com esse contexto, envia Timóteo para ver como estavam as coisas na igreja de Tessalônica. E quando Timóteo volta, Paulo já estava em Corinto. E quando ele recebe as informações de Timóteo, ele então escreve a primeira carta. E nesta primeira carta, ele orienta a igreja a manter-se fiel. Havia uma certa dificuldade com a igreja de Tessalônica com relação à expectativa da volta de Cristo. Afinal, já que Cristo está por vir, paremos de viver e pensemos na parousia. Pensemos neste encontro com o Senhor. E a igreja de Tessalônica então começou a ser atingida por uma reflexão equivocada a respeito da expectativa e da esperança da volta do Senhor. E Paulo então trata destas orientações à igreja de Tessalônica, até que no capítulo 4, ele vai falar de santidade, na primeira parte do capítulo 4. E nesta parte que lemos, que vai a partir do verso 9 até o verso 12, ele vai tratar de amor fraternal. E é interessante perceber, no capítulo 4,
que o apóstolo Paulo deixa de tratar de santidade e passa a tratar de amor fraternal. E com isso nós já compreendemos que é inevitável que uma vida de santidade desemboque numa vida de amor fraternal. E então nós queremos pensar nesta perspectiva da necessidade, da importância de nós nos relacionarmos em amor. Nós temos uma história escrita e temos uma história a escrever. E se nós somos santos, servos, separados de Deus, não deve haver espaço nas nossas relações para outro sentimento que não seja o amor fraternal. E é exatamente sobre isso que nós queremos compartilhar nesta manhã. O amor fraternal. Em primeiro lugar, o amor fraternal é ordenado por Deus. A igreja já havia sido instruída a respeito dessa marca, mas Paulo vai lá e reafirma isso, no tocante ao amor que deve ser destinado aos irmãos. Você lê isto lá no verso 9. Irmãos, prestem atenção, porque em língua portuguesa, no verso 9, aparece 2 vezes a palavra amor. No tocante ao amor que deve ser destinado aos irmãos, vós mesmos estáis instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. Em língua portuguesa é a mesma palavra. No entanto, no original grego, a primeira palavra é a palavra Filadélfia, Filéu. No tocante ao amor que você deve ter pelos irmãos, no tocante ao amor que você deve ter pelos amigos que são amigos profundos, Filéu. Vós estáis instruídos que deveis amar uns aos outros, e este amar, que a instrução divina é outro tipo de amor. No original grego está agapau. O que significa, então, que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Tessalônica o seguinte: se a conversa é amor de irmão, se a conversa é amor de amigo, se a conversa é amor de companheiro de jornada, eu vou instruir vocês a respeito daquilo que o próprio Deus mandou. Vocês devem amar não apenas como um irmão, mas você deve ter no coração um amor ágape. Assim como é descrito o amor de Deus por nós. Não um amor vinculado meramente aos sentimentos. Não um amor vinculado meramente àqueles que nos retribuem com sorrisos, com benesses, com carinho e com simpatia. O amor ágape é um amor sacrificial, que ama mesmo quando nós somos inimigos. E então nós precisamos refletir a respeito disso. Porque afinal, se nós amarmos apenas aqueles que nos amam, os ímpios não fazem o mesmo. Nós devemos amar aqueles que em nossa direção expressam desdém, indiferença, perseguição. E como é complexo, irmãos, eu não sei se é complexo para você, mas para mim, depois de adulto, pai, já graduado, com histórico acadêmico, eu resolvi fazer filosofia. E uma vez, prestando o vestibular, ingressei na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E chegando lá, inevitavelmente, por mais que Pedro tente ficar calado, o jeito de falar é de crente. O jeito de olhar é de crente. O caráter é de crente. E a turma começou assim: o que você é? Qual é a sua religiosidade? Eu falei: eu sou um servo de Jesus. Irmãos, acreditem, no século 21, as pessoas pararam de olhar para mim.
As pessoas pararam de dirigir a minha palavra de bom dia. E o desafio é continuar amando essas pessoas e entendendo que elas fazem assim porque elas não foram alcançadas pelo amor que alcançou a minha vida. É continuar orando por elas, ainda quando o seu nome fica sozinho num trabalho de grupo, numa turma de 40 pessoas. O Senhor nos desafia a amar um amor sacrificial, na direção daqueles que nos trazem angústia. Quem se diz crente, quem professa a fé no Senhor, deve ser lapidado pelo Espírito Santo. Deve ser sondado pelo Espírito. E não deve haver no coração daquele que é alvo do amor de Deus em Cristo para ódio, rancores, revoltas, vinganças, rebeldias. O amor ágape não é baseado em feedback. Aliás, o amor descrito de Deus por nós é exatamente este amor. E é por isso que faz sentido nós entendermos, porque nós não merecíamos esse amor. Nós éramos inimigos da cruz de Cristo. Mas Ele nos amou quando nós não merecíamos, quando nós ainda éramos pecadores. Ele veio em nossa direção. E apesar de nós, apesar dos nossos desmandos, apesar dos nossos equívocos, apesar das nossas lamentações, dos nossos afastamentos do propósito eterno do Senhor para nós, Ele resolveu amar a mim e amar a você. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer para a igreja de Tessalônica: quanto à forma como vocês devem se relacionar, como vocês devem ter o amor filéu, como deve ser a relação de amigos, amem intensamente. Igreja Presbiteriana de Sorocaba, esta palavra é para mim e para você hoje, no século 21. Não há espaço no corpo de Cristo para rancores e mágoas. O próprio Senhor nos instruiu: se você for levado no seu coração a oferecer uma oferta, e na hora de depositar, lembrar que há algo mal resolvido, que há alguma gambiarra relacional, você não coloca não. Você coloca a oferta à parte, vai lá, se reconcilia com teu irmão, e depois você vem adorar. O amor fraternal é uma ordenança, irmãos. Nós não temos escolha. Pastor, mas ele é pesado. Lembra da introdução? Him heavy, he's my brother. Ele é pesado, mas ele é seu irmão. Ele é pesado, mas ele é meu irmão. Eu estou disposto que o Senhor me dê força para vir a Sorocaba, não apenas para pregar, mas se o meu amigo e o meu irmão Wellington me ligar e falar: Renato, eu preciso de você aqui, nós precisamos estar dispostos a fazer sacrifícios, a sair do lugar da comodidade. Porque senão, irmãos, a gente está tangenciando o Evangelho. A gente acaba tratando bem aqueles que nos tratam bem. No entanto, nós esquecemos que é, sim, uma ordenança de Deus. Mas, em segundo lugar, é direcionado ao próximo. O amor fraternal é uma ordenança de Deus. Mas, em segundo lugar, é direcionado ao próximo. E antes que você me venha com aquela pergunta: quem é o próximo? Porque esta pergunta já foi feita ao Senhor. Porque o Senhor sabia que nós perguntaríamos isso. Então Ele deixou registrado na palavra. Se você vai lá ler Lucas 10, está escrito lá para você.
Uma vez perguntaram ao Senhor quem é o próximo. E ele falou, então tá bom, vou contar uma história para vocês vão entender rapidinho. Vi um homem, foi roubado, assaltado, espancado. Passaram os líderes, passaram ao largo, e veio um samaritano, colocou esse homem, cuidou dele, colocou nas costas, levou para uma hospedaria, pagou e disse que se fosse além, ele pagaria no outro dia. E ao final o Senhor perguntou, quem te parece ser o próximo? Sim, irmão, se o amor fraternal é uma ordenança divina, em segundo lugar, ele é direcionado ao próximo. E é interessante nós olharmos para o texto, lá no verso 10, que este testemunho de amor, ele se espraiou, ele se espalhou por toda a Macedônia. Como aqueles crentes conseguiram isso, irmãos? Eles não tinham rede social para fazer live sobre amor. Eles não podiam convidar, eles não podiam seguir, não tinham WhatsApp. Mas a palavra de Deus diz que este relacionamento de amor fraternal contagiou a toda a Macedônia. Isso nos faz crer e nos faz entender que quando nós vivemos o propósito do Senhor, Ele mesmo é o responsável pelo êxito desse propósito, pelo êxito desse propósito e pela expansão desse propósito. O amor ágape fez a diferença na igreja de Tessalônica e em toda a Macedônia. William Barclay vai dizer que o importante não são as palavras, mas as obras. E nem a oratória, mas a vida. A nossa vida é um sermão, irmãos. Pode ser que alguém que esteja com você na universidade, no ambiente de trabalho, ou mesmo na família, na vizinhança, pode ser que essas pessoas não entrem na igreja de Sorocaba para ouvir o pastor Wellington. Mas eles vão ouvir você. Eles vão ouvir a sua vida. E eles vão ver se aquilo que você diz, professar, e a sua prática diária estão casados. O apóstolo Paulo vai nos descrever como cartas abertas do Senhor a esse mundo. Cartas que precisam ser lidas, inteligíveis, mas coerentes. O mundo nos observa. E o amor fraternal é a primeira expressão que salta aos olhos em um mundo esfriado no amor. Sim, nós estamos caminhando para o encontro com o Senhor. Duas pessoas falaram amém. Eu imagino que haja mais pessoas esperando a volta do Senhor. Eu vou tentar mais uma vez. Nós estamos caminhando para o encontro com o Senhor. Amém. Amém. Todos nós. E nesse tempo o Senhor falou que o amor se esfriaria. Portanto, o primeiro aspecto, o primeiro argumento do sermão que você vai pregar na sua vida, no seu trabalho, na universidade, na escola, é que as pessoas precisam enxergar em você e olhar para você e entender alguma coisa este irmão, esta pessoa tem, que ninguém mais tem. E o primeiro argumento não tem a ver com palavras bonitas, mas tem a ver com um coração que ama. 1 João, capítulo 3, a palavra do Senhor vai dizer: meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. Nós somos discípulos de Jesus se nós nos amamos uns aos outros. Nisto saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João, capítulo 13, verso 34. A questão é, irmãos, que nós, por vezes, precisamos ser relembrados a respeito disso.
Porque por vezes, mesmo dentro da igreja, aqui em Sorocaba não e nem na catedral, mas em outros lugares, é assim. Se eu simpatizo com alguém, amor nessa direção. Se eu não simpatizo, porque as pessoas não precisam ter características semelhantes, louvado seja Deus, somos plurais, somos muitos, somos diferentes, formação diferente, origem diferente, educação diferente, e pode ser que aquilo que o irmão tem por característica não agrade a você, e normalmente o que acontece, nós destinamos amor para um lado e afastamento para o outro. Mas o Senhor fala que nós devemos destinar amor, ágape, ao próximo. E inconscientemente, o seu coração e a sua mente começam, mas que próximo? Correndo da realidade que está expressa no texto, que próximo? Ao que o próprio Senhor nos ensinou, que próximo? No tocante ao amor fraternal, ele é uma ordenança de Deus. Ele é destinado ao próximo. Mas em terceiro e último lugar, ele é aperfeiçoado em nós. A palavra do Senhor vai dizer que o apóstolo Paulo orienta a igreja de Tessalônica a fim de que este amor fosse ampliado. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto continueis a progredir, a aperfeiçoar, a melhorar. E é interessante que o apóstolo Paulo, então, constata uma característica abençoada, que tinha se espraiado para toda a Macedônia, mas ainda assim, ele começa exortando o povo, e a palavra grega aqui para exortar é paracaléu. Vem aqui pertinho que eu preciso orientar vocês. É chamar para perto a fim de convencer. Exortação na língua portuguesa, por vezes, soa chamar a atenção, como uma mãe que chama a atenção a um filho desobediente. Mas a palavra grega aqui não é chamar a atenção. É uma palavra pastoral, amorosa. Vocês que são crentes, amados, amáveis, e esta relação de amor ágape tem se espraiado por toda a Macedônia, cheguem aqui pertinho, eu preciso falar com vocês. O apóstolo Paulo vai dizer que vocês precisam progredir, vocês precisam avançar, vocês precisam crescer, vocês precisam amadurecer quando o assunto é amor fraternal. Vejam, irmãos, não era uma igreja fria, não era uma igreja que não vivia o amor, já era uma igreja que amava, mas ainda assim, eles precisavam progredir. Eu gostaria de trazer essa reflexão ao seu coração. O amor ágape não tem a ver apenas com sentimento. Tem a ver com atitude. Tem a ver com romper a barreira. Tem a ver com quebrar o muro que havia, fruto de relações de antepassados. Tem a ver com o fato de amar mesmo aquele com quem você não tem afinidade. É um ato de compaixão, é um ato de empatia. Amar o próximo é se importar com a vida dele, é saber se ele está doendo, é saber se algo dói a alma dele, e se importar com isso, orar por isso, caminhar com ele, ser a resposta de oração. Reverendo Jeremias Pereira, que é um querido, um amigo, ele tem me ensinado a respeito de cuidar de pessoas num tempo tão sem amor. Ele coloca umas notas, às vezes, no bolso dele para cair. Eu falei, como assim, pastor? Ele falou assim, esses dias eu botei uma nota de 100, dobrei assim, bem dobradinha e deixei cair.
E aí uma irmã da igreja viu, veio, pastor, só deixou cair. Ela falou, não, irmã, isso aí é para alguém achar. Nós temos visto que atitudes empáticas têm diminuído. Existem pessoas que estão necessitando do básico. Nós temos um trabalho no sertão da Bahia. Quando nós chegamos de avião lá, numa pista de pouso, crianças de 2 e 3 anos, nuas, com a mãozinha assim, dizendo, me dá uma bolachinha, tio. Crianças de 9 e 10 anos sendo molestadas sexualmente no Brasil no século 21. Com tons de normalidade. Ah, é assim mesmo. Uma vez que 92% das casas desses povoados do interior da Bahia não tem banheiro em casa. As meninas de 9 e de 10 anos, quando vão satisfazer as suas necessidades fisiológicas, são molestadas. E se isso não tirar o nosso sono, irmãos, eu não sei o que tira. Isso tem que abalar a nossa alma. Amar o próximo é se importar com a dor que ele vive. E se você faz algo para receber algo em troca, isso não é amor ao próximo, é amor a você. Se você faz algo para ser reconhecido, isso não é amor ao próximo, isso é amor a você. Se você fala para ouvir alguma coisa na contradireção, isso não é amor ao próximo, isso é amor a você. Isso não é altruísmo, isso é autoajuda. E o Senhor nos ensinou em Mateus 6, que se nós viermos a dar esmola, que a mão direita não saiba o que a esquerda faz. Não tem a ver com aquilo que nós recebemos desse ato, mas tem a ver com o fato de amarmos sacrificialmente aqueles que estão ao nosso redor. Pode haver pessoas aqui e agora que dividem os bancos com você, que não sabem o que vão fazer amanhã, que estão com uma questão na alma, uma resposta de exame nesta semana. Pode ser que essas pessoas dividam o teto com você e tenham com você relações consanguíneas. E em razão de um mundo egoísta, nós paramos de olhar para o outro. Ao que nós podemos ser uma resposta de oração. E eu creio que a igreja de Sorocaba vai continuar sendo abençoada pelo Senhor por mais quanto for o tempo que o Senhor permitir que esta igreja esteja na terra. Mas nós precisamos aperfeiçoar, amadurecer, crescer no que diz respeito ao amor fraternal, irmãos. Você gosta de receber visita? E quantas você faz? Você gosta de receber uma palavra de ânimo, de carinho, de estímulo? E quantas vezes você é usado por Deus para ministrar algo na vida de alguém? Não, ministração da palavra é para o pastor. Ô irmão, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente é para a igreja. Você gosta de receber uma visita quando você está enfermo? E quantas vezes você destina um tempo da sua semana para ir cuidar de alguém? Nós precisamos ser aperfeiçoados nisso. A palavra do Senhor nos vai dizer em 1 João, capítulo 4, versos 7 e 8, que nós só podemos amar quando nós conhecemos a Deus. E se nós dizemos que conhecemos a Deus, então nós devemos amar. Quanto ao amor fraternal,
é uma ordenança divina. É destinado ao próximo e deve ser aperfeiçoado em nós. E talvez você pense, pastor, então a igreja de Tessalônica era sim um exemplo. Não. A igreja de Sorocaba então é o exemplo. Também não. Então é a primeira igreja do Brasil. Também não. O exemplo de amor é o Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que entendeu a ordenança do Pai e resolveu amar inimigos da cruz. Pessoas que caminhavam longe, mortas em delitos e pecados, conforme Paulo aos Efésios no capítulo 2. E Ele de forma sacrificial veio a este mundo se oferecer na cruz por amor a mim e a você. Ele é o exemplo de amor. E Ele direcionou isso a mim e a você. Ele direcionou isso a quem não merecia. Não tinha a ver com afinidades. Tinha a ver com resolução. E Ele fez com que em nós este amor fosse aperfeiçoado. Jesus é o exemplo. A questão, amados, é que nós somos discípulos. A questão é que todos nós somos discípulos. A questão é que a responsabilidade do amor ágape não é apenas do pastor, ou dos pastores, ou do conselho, ou da liderança, é de quem se diz e se enxerga como alvo da graça de Deus em Cristo. E já que Ele é o amor, já que Ele é o Deus que ama, e já que nós somos discípulos dEle, a minha oração é que nós sejamos obedientes a essa ordenança. Que a igreja de Sorocaba seja obediente a essa ordenança. Que os abraços sejam abraços. Que os apertos de mão, de fato, o sejam. Que os olhares sejam olhares amorosos. Que as conversas de corredor sejam para a glória de Deus. Porque é uma ordenança. Quando nós não agimos assim, nós estamos pecando. E que a igreja de Sorocaba viva esse amor direcionado ao próximo. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sei como está aqui em São Paulo, estava conversando um pouco com o pastor, mas lá no Rio de Janeiro nós temos muitos pastores caminhando a passos largos para a depressão, para transtornos de ansiedade, para transtornos da alma, os mais diversos. E o que por vezes nós ouvimos é: eu caminho sozinho. Eu me dedico muito ao cuidado do outro e não percebo ninguém cuidando de mim. Ame seus pastores, irmãos. Mande mensagens fora de dia. Não seja só assim: pastor, eu preciso marcar um gabinete urgente. Não. Fala assim: pastor, eu amo o senhor. Eu louvo a Deus pela sua vida. Estou aqui orando pela sua família. E mais tarde passa aqui para jantar. Quem tem ouvidos, ouça. Amor fraternal, irmãos. E por fim, que este estado de amor que só nos alcançou porque Deus nos amou primeiro, ele seja aperfeiçoado. Que nós não estejamos contentes com o nosso atual estado, mas que nós prossigamos, amadureçamos como servos de Deus, amando e cuidando uns dos outros. He in heaven is my brother. Ele não é pesado, ele é meu irmão. Que seja assim para a glória de Jesus. Amém.
Pai, muito obrigado pela palavra, muito obrigado por este tempo de adoração, Senhor, pela presença doce do Teu Santo Espírito no nosso meio, Pai, que vem, transforma, consola, abençoa as nossas vidas, Pai. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação poderosa do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.